Saudações sacerdotisas iniciados. Sejam todos bem-vindos. Hoje continuaremos o nosso programa da sabedoria de Salomão, a fim de conseguirmos materializar a prosperidade e a riqueza espiritual através da sabedoria. Comigo tenho o convidado Igor, ele que é meu aluno, meu amigo e também meu professor nas redes sociais, um grande parceiro que está me ensinando os encantos e as funções da rede. Então, ele é o meu estrategista no mundo digital, uma pessoa que tem me ajudado muito, e ele, o Igor, é uma pessoa que conseguiu materializar muitas coisas na vida através de um processo espiritual, mental e psicológico, o qual ele viveu e conseguiu, assim, realizar muitas coisas na vida. Para começar o nosso programa, eu vou mostrar alguns itens dos nossos patrocinadores, dos nossos colaboradores e dos nossos parceiros. Primeiro, vou mostrar essa belíssima quadratura esotérica utilizada para a magia talismânica. Essa quadratura ela é de ouro, revestida a ouro, para o sol, nos trabalhos com os anjos do sol, a fim de ter as virtudes da liderança, da vitória, da prosperidade, das realizações. Quem faz essa quadratura é o nosso parceiro e grande amigo Ian, da Umbra Philacterum. E também vou mostrar para vocês esse luxuoso perfume sacerdotal que a nossa parceira Bárbara Imperialis faz, uma proposta de luxo e sofisticação para os trabalhos sacerdotais. Esse perfume é o meu perfume pessoal, eu utilizo ele e é chamado o Imperador, aquele que busca exercer o domínio sobre a matéria. Tenho também, para as mulheres, a contraparte feminina, que é a Imperatriz, também feita pela Bárbara Imperialis, com domínio da alquimia, dos perfumes e dos aromas. E para finalizar, mostro esse belíssimo talismã, que é um pentagrama esotérico feito para a proteção pessoal. Esse símbolo, ele chama a onipotência divina. Aqui está gravado o nome dos 7 anjos maiores, os quais dominam 7 planetas da alquimia. É um poderoso talismã de defesa que consegue afastar todos os demônios, uma vez que seja utilizado com sabedoria e pureza. Nesse instante agora, vou convidar o Igor para novamente se apresentar para as pessoas que estão chegando agora. Igor, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra o ter aqui conosco, um grande prazer. E, por gentileza, Igor, se apresente para os nossos seguidores. Muito obrigado mais uma vez pela chance. Me sinto honrado de estar aqui compartilhando esse conhecimento com o senhor. Meu nome é Igor, tenho 29 anos, sou natural do norte do país, Manaus, Amazonas. Construí toda a minha vida baseada no empreendedorismo, foi isso que me alavancou financeiramente, foi isso que me fez ganhar muito dinheiro. Já morei em diversas partes do país, como Balneário, como outros locais de São Paulo também. Morei fora do país, como Dubai, 6 meses.
E realmente fui ali buscando esse conhecimento, buscando ali a luz da sabedoria para poder implementar na minha vida. Interessante dizer que eu tô com 29 anos hoje, aos 24 eu não sabia que tipo de homem seria na vida. Eu estava totalmente no zero, minha filha estava prestes a nascer, eu ficava me perguntando que tipo de homem que eu vou ser para minha filha. E quando eu descobri no que eu era bom, aquilo que é de fato a minha especialidade, que é ensinar, que é ser um mentor, eu consegui compensar todo o tempo que eu achava que estava atrasado. Então imagina só, com 24 anos, todas as pessoas que se formaram contigo no ensino médio já se formando doutores, advogados, e você está desempregado, motoboy, que foi aquilo que eu fui, e achava que eu estava de fato ali atrasado, mas não estava. Quando eu falo sobre isso, eu falo justamente para as pessoas que acham que estão atrasadas, mas não estão. Elas só precisam encontrar alguma coisa para quando elas conseguirem, de fato, potencializar essa coisa, que elas são muito boas, ser uma escada exponencial. E você passar todo mundo que você achava que estava ali atrasado. Então, essa é a minha história, eu estou na minha jornada rumo ali a uma ascensão cada vez maior financeiramente, intelectualmente, espiritualmente, e aprender a jogar esse jogo da vida real, que para mim isso aqui é um jogo. É igual um videogame. Tem as fases, tem os chefões, que são os guardiões do umbral. Tem tudo isso que é para te tornar um ser humano melhor. E eu faço maior questão de compartilhar esse conhecimento, aquilo que eu sofri, para as pessoas que estão sofrendo, e realmente dar um mapa de como seguir e poder se libertar dessa prisão, da Matrix, que para mim é a Matrix dos prazeres sensoriais. Você falou uma coisa muito interessante, Igor, que é ninguém está atrasado, porque o momento é agora. Perfeito. Então, quem está nos vendo e tem essa inquietação de que a vida está estagnada, que você não consegue sair do local, olha, esse programa é para você, porque nós estamos aqui com uma missão. E essa nossa missão é mostrar que as possibilidades são reais, elas existem e que as transformações são completamente possíveis e as chaves estão no seu interior. O Igor falou uma coisa muito interessante do jogo real da vida. Eu gosto dessa expressão. E olha, como qualquer jogo, a vida tem sua missão ou uma série de missões a cumprir. E talvez você que esteja ali estagnado, preso no mesmo local, talvez seja que você tenha que terminar uma missão para poder seguir para o próximo nível. Então, cada um de nós estamos em um nível da vida. E quando nós temos a sabedoria de entender onde nós estamos, o que nós estamos fazendo e qual o nosso propósito de fazer aquilo, nós temos a chave de superação para ir para o nível seguinte, para a próxima missão, para a próxima fase do jogo. Igor, então você, nesses últimos 5 anos, se dedicou a se aperfeiçoar. Você começou a viajar o mundo e buscar sabedoria. E um dos locais que você foi, para além de Dubai, que me chamou muita atenção, é a Terra Sagrada de Jerusalém. Você poderia falar um pouquinho dessa experiência que você teve? Porque é uma terra de muita mística, é uma terra profundamente religiosa. Conte um pouquinho para nós da sua peregrinação no mundo em busca do conhecimento, aonde você está colhendo os frutos da sabedoria e, em especial, como que foi essa sua experiência em Jerusalém? Então, quando eu decidi ir para Israel, em maio de 2024, estava em um momento de guerra e eu sentia que eu deveria ir para lá por algum motivo. Então, quando eu cheguei lá, eu quase não entrei. Os policiais, os agentes da Interpol revistaram minhas contas bancárias. O que você está fazendo aqui agora? Está vindo de Dubai? Principalmente porque Dubai e Israel são meio que inimigos, certo? Muçulmanos, árabes e judeus. E eu disse que queria ir lá porque eu sentia que deveria estar lá. Então, depois de muita luta, eu entrei.
E quando eu cheguei em Tel Aviv, que é a capital, eu tive uma grande surpresa, porque quando as pessoas veem Israel em si, elas têm a noção de que é uma terra totalmente religiosa, e não é. Na verdade, Israel, o grande contexto em si de Tel Aviv, é uma cidade normal, do Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro. Vai ter festa, vai ter show de rock, você vai na praia, vai ter pessoal com a família, e fumando maconha, é bem liberal. É bem liberal em si. Isso para mim foi um grande choque, mas que eu aprendi a respeitar porque é a terra deles, eles fazem o que eles querem. Quando eu vou para Jerusalém, chega o ar, a energia é muito mais limpa, é incrível isso. É uma energia extremamente limpa ali. E de fato ali virou uma terra religiosa. Então, fui buscar em Jerusalém as chaves que eu sabia que não estava conseguindo encontrar apenas nos livros. Eu precisava ver um pouco mais da origem em si. E quando eu cheguei lá, eu vi vários símbolos sagrados dentro dos templos da Igreja de Davi, entre outros pontos do sepulcro de Jesus, Igreja das Nações em si. Eu fui aperfeiçoando a crença de que tudo que consta na árvore da vida, na cabala, tudo isso é a realidade. É de fato aquilo que funciona. Aí depois fui entendendo que várias das pessoas, celebridades, artistas, utilizam desse conhecimento para poder se alavancarem financeiramente, através de clipes, através de simbologia, para mexer no inconsciente das pessoas. E isso me fez entender que não, realmente o caminho que eu devo seguir é por aqui. É o caminho do metafísico, para poder interferir no físico. É o caminho de entender como é que funcionam as dimensões, os mundos espirituais, e de fato entender os conceitos filosóficos. Por exemplo, fui na igreja de Davi e lá tinha vários símbolos, que é uma igreja sagrada, do zodíaco, dos 12 signos. Então as pessoas elas têm a noção de que signo é coisa sem importância, é coisa que não interfere em nada, e na verdade os signos são a própria configuração do caráter da humanidade. Quando acabar toda a humanidade, sobrar 12, serão os 12 signos. Não tem como ser 13, 14 signos, são 12 personalidades que compõem toda a humanidade em si. E isso as pessoas elas não entendem, que é a base da configuração. Então, o que ocorre tanto na humanidade é o que ocorre nos planetas em si, em outros mundos em si. Então, tudo isso foi aperfeiçoando essa sede de conhecimento e que me fez ativar o espírito logo depois disso. Que eu consegui de fato entrar no nível de castidade, de espiritualidade, e eu consegui realmente ativar um poder que eu nunca tinha sentido antes. Quando eu falo poder, é de fato você entender uma nova visão de vida, é uma outra consciência que começa a habitar dentro do teu corpo, e essa consciência, de fato, vai fazer aquilo que o teu aspecto de Deus, você começa a criar a sua realidade, entende? Então seria basicamente isso, bem resumidamente. Quais locais foram os mais marcantes nessa experiência que você teve em Israel? Então, foi o Monte das Oliveiras. Conta aí um pouquinho para nós, Igor. Cara, é porque assim, falta a linguagem para poder exemplificar de fato a energia que eu senti ali, sabe? Que foi onde Jesus ele foi entrar em peregrinação um pouco antes de ser preso, etc. E também foi interessante ver outros locais, como a Casa da Pintura do Leonardo da Vinci, a Última Ceia. Eu vi o local lá ao vivo, realmente. Eu vi muitas e muitas simbologias ao percurso de toda a cidade em si. Mas o mais mágico em si foi, de fato, o Monte das Oliveiras. Mas é uma terra totalmente lotada de elementos extremamente místicos. Tem o Templo de Salomão, que tem ali a Pedra do Domo, que é o mesmo local que Maomé foi elevado também ao céu, segundo a tradição muçulmana. Então aquele local ali é disputadíssimo ali, entende? Ou seja, tem alguma coisa ali. Algumas pessoas dizem que foi a primeira pedra da criação do mundo. Foi ali. Então é um local que tem ali várias vertentes e que, de fato, quem vai não volta diferente. O Templo de Salomão, que é a temática desse encontro que estamos tendo aqui, ele é um elemento fundamental para a compreensão esotérica contemporânea, porque o Templo de Salomão ele foi ocupado após os sacerdotes hebreus lá do século X a.C., ou seja, 3.000 anos atrás,
ele foi ocupado novamente, já no meio da Idade Média, pelos Cavaleiros Templários, a ordem dos pobres cavaleiros do Templo de Salomão, porque eles ocuparam aquele local do templo e começaram a fazer escavações e ficaram por quase 2 séculos escavando o local e tendo revelações espirituais. Os cavaleiros templários, eles foram a elite militar da Idade Média, os mais disciplinados, porém faziam voto de castidade, voto de pobreza. Isso dava para eles uma grande força física e espiritual. É conhecido relatos de 80 cavaleiros templários enfrentarem e vencerem 2.000 inimigos. Ou seja, é uma potência diferente ali. Mas porque eles estavam, primeiro, dispostos a morrer. Eles não tinham medo da morte. Isso fazia com que eles vivessem o presente ao máximo. Eles não tinham opção de fuga. Eles tinham que ficar no campo de combate até o último estandarte deles caírem. Só assim eles eram autorizados a saírem. E quando eles estavam no Templo de Salomão, eles começam a desenvolver o primeiro sistema bancário do mundo, o que deixaram eles extremamente ricos, e é esse tesouro templário que chegou até Portugal, e o rei português, também templário, desenvolve então a Ordem da Cruz de Cristo, que vai patrocinar as caravelas que chegam no Brasil. Basicamente, o Brasil é uma terra que foi inaugurada pelos templários, o que nos deixa, então, com uma felicidade e um símbolo ainda maior para tratarmos aqui sobre esse tema, né? Então, nós temos um pouco de autoridade para falar, porque nós vivemos em uma terra que foi constituída pela Ordem Templária e logo depois que ela foi dissolvida. Um ponto importante é que os Cavaleiros Templários foram ali os guardiões, segundo as informações, do Santo Graal. Exato. Tanto que Portugal significa Porto do Graal ali. Porto Graal. Isso. Então ali é a fonte templária que começa ali e que a descoberta dessas terras em si, se eu não me engano, segundo alguns documentos, do Brasil, da América, veio lá de Salomão. Ele que tinha ali aquele mapa. Então esse mapa ele vai para Portugal pelos templários do Porto do Graal e assim ocorre essa busca pelo outro lado. O Graal, ele possui muitos simbolismos. Um deles é a castidade, a força que o homem consegue ter quando ele não se entrega aos desejos. Isso dava a força espiritual dos templários. Interessante que, após o século XVI, a maçonaria vai adotar o exemplo templário e a constituição de cada templo maçom é inspirado no Templo de Salomão. Até mesmo aonde se senta o venerável de cada loja é chamado o trono de Salomão. Então, por isso que acima aonde o venerável de cada loja está sentado, há um triângulo com o olho que tudo vê ou o tetragrama no centro. Interessante que esse olho que tudo vê, ele faz uma referência muito bonita a uma mitologia egípcia, porque Salomão é um anagrama do seguinte nome: Sol, Amon, Ra, ou seja, o homem solar. E aquele olho que tudo vê é justamente o olho de Horus, o olho do Sol. Então, o Templo de Salomão, ele repercute ainda diretamente nas nossas vidas, mesmo que ele já não exista fisicamente em Jerusalém. Porém, no mundo astral, no mundo aonde nós conseguimos acessar os nossos pensamentos, as nossas intuições,
ele ainda é vivo. E nos inspira, né? Porém, ao mesmo tempo que ele nos inspira, ele abre margem para muitas teorias da conspiração e para muitas mentiras que parecem verdades. Sobre ela a gente vai falar um pouquinho, como, por exemplo, os Illuminatis. Você já teve algum contato com essas pessoas, Igor? Não, nunca tive. Mas tenho ali uma desconfiança de que existe e que, por muito tempo, na verdade, eu comecei a pensar que os Illuminati fossem uma espécie de seita, mas que contribui para o bem, não para o mal. Como assim, Igor? Não para o bem e nem para o mal? A questão em si de acordar o ser humano, porque o ser humano ele só iria acordar se ele tivesse sob pressão, sabe? Então seria uma espécie de uma seita que vai fazer com que o ser humano chegue ao máximo ali da dor para poder ser acordado, que também faz parte da providência divina. Então tudo realmente está ali designado divinamente, mas isso são apenas teorias. A princípio não existem provas e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Bom, a minha opinião é que no mundo físico, como uma instituição não existe, mas no mundo astral existe. Ou seja, fisicamente não há pessoas em uma instituição, mas existe uma força de pensamento que atua no desejo de cada um. Isso sim eu acredito que aconteça. Mas a associação de Illuminati com a maçonaria eu acho falha. Os maçons são uma fraternidade. Em algum aspecto lembra um motoclube, no qual se você for em uma outra cidade, as pessoas vão te receber, você pode participar do encontro, terá uma hospitalidade, uma camaradagem, porém, diferente de um motoclube, que é um local de entretenimento e lazer, na maçonaria existe a escola de virtudes. Eles buscam, então, o aperfeiçoamento da moral humana através da dignidade, da honra e da elevação dos valores da alma. A maçonaria hoje, no século XXI, ela não tem mais o caráter conspiratório que teve no século XIX ou no século XVIII, quando teve as independências do continente americano. No século XVIII, começa com os Estados Unidos, perto de 1770. Ali sim foi um grupo de maçons que constituíram os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, além dos pais fundadores da nação, muitos presidentes foram maçons, sendo os últimos Bill Clinton, na década de 90, e Barack Obama, no começo dos anos 2000. Mas não são todos os presidentes americanos. No Brasil, a maçonaria atuou na independência do Brasil até na proclamação da República e teve uma atuação muito importante na abolição da escravidão. A partir de então, ela foi perdendo o ímpeto e o poder na esfera política e ela voltou-se mais para a esfera social e o trabalho das virtudes, onde é o local de excelência dela. Então, existe uma diferenciação da maçonaria hoje para aquele caráter conspiratório que existia no passado, ou seja, aquela luta contra os regimes absolutistas, contra a tirania dos reis e das pessoas que buscavam ter uma vida pautada na opressão. Agora, alguns filmes refletem também essas verdades, que são emanadas do mundo astral, tal como o Templo de Salomão, que nós falamos, um princípio Illuminati, ou no mundo físico, né, a relação do Templo de Salomão com outras instituições, como a maçonaria, que falamos, e outras que nós não falamos, como, por exemplo, a Golden Dawn, uma ordem de magos que existe há mais ou menos 100 anos.
alguns filmes também captam essa ideia, como, por exemplo, existe um sistema no mundo que busca adormecer as pessoas? Alguns filmes denunciam isso. E, de certa forma, reflete o mundo astral. Como, por exemplo, filmes como Matrix, como Star Wars. Igor, dê sua opinião sobre isso. Então, na verdade, os pontos de maçonaria vai estar totalmente ligados à construção do mundo, das nações. Tanto que vários elementos de Washington são totalmente maçons, né? O obelisco ali, a questão do palácio, a Casa Branca, a nota de $1. Então, esses aspectos de identificação, de mostrar, ó, aqui foi construído pela maçonaria, de fato eu começo a entender que é uma construtora de nações, certo? Mas que de fato eu também acredito que quando o homem ele obtém o conhecimento, certo? O conhecimento de como você obter ali poder, alguns vão tender para a corrupção, que seriam aí essas seitas, essas organizações negras que utilizam do conhecimento, da cabala negra em si, para poder executar ali um projeto de poder pessoal, que é o que se encontra em vários filmes e tudo mais, e Matrix é um filme que vai contar um pouco sobre como que funciona o mecanismo do mundo. Pô, Matrix é de 95 ou 99? 99. Parece muito real, parece muito atual, na verdade. Então, quando a gente vai entender esse mecanismo, a gente começa a ver que o filme Matrix ele é baseado no mito da caverna de Platão. E que, de fato, a Matrix, a prisão, são essas percepções da realidade. Ou seja, as pessoas estão dormindo, só que dentro desse mundo dormente, elas estão olhando, estão comendo, estão sentindo, e de fato o que mantém elas presas a esse sistema é a paixão pelo sistema. Tanto é que diz, o ser humano ele é tão viciado na prisão que ele vai até ele vai até lutar para defender a prisão. É isso que consta no filme em si. Muito interessante, porque o que o sistema utiliza para prender as pessoas? Porque, utilizando a sua linguagem, quem conhece o jogo da vida está saindo da Matrix. Sim. Para sair da Matrix, ele tem que entender o que a Matrix usa para prender ele. Perfeito. E o que são, então, os elementos que o sistema, que aqui nós estamos chamando de Matrix, se utiliza como prisão? A alegoria ao ego. Sim. O desenvolvimento da força egóica que vai prendendo a pessoa cada vez mais naquele sistema de repetição, de descrença, aonde ela se vê esgotada as suas forças. E olha, nada mais funcional para esvaziar as forças de uma pessoa do que os prazeres da vida. E de certa forma, colocando num exemplo bem mais prático aqui, como é que a Matrix ela te prende numa situação em si? Eu vou contar num contexto mais prático aqui. Tem os 7 pecados capitais, que cada vez que você comete, o seu ego ele é fortalecido, o seu dragão interior ele é fortalecido. Então vai ter a gula, a inveja, a luxúria, a soberba, etc. Mas tem alguns outros fatores que de fato a pessoa nem sabe que está ali ficando presa. Por exemplo, esse ano ficou muito forte essa questão de casa de aposta e tudo mais. E eu tenho vários empreendedores, amigos, que se submeteram a entrar nesse mundo de casa de aposta porque era um dinheiro mais fácil, era um dinheiro a curtíssimo prazo. Então alguns começaram a despertar, a vida ela foi tentando acordar essas pessoas, conhecidas minhas, e elas vieram me perguntar, Igor, o que eu faço? Eu estou com muita vergonha de continuar nesse caminho do dinheiro pelo dinheiro, né? Do dinheiro pela destruição das pessoas, mas eu quero me encontrar, só que eu tô ficando sem dinheiro. Eu falei, cara, é o seguinte, se tu realmente confiar na vida, ela vai te suprir e você vai sair melhor. Aí quando eu fui ver, depois de um dia ou dois, ele voltou a trabalhar com a mesma coisa, com as casas de apostas em si. O que isso sugere? Que ele voltou a
prisão em si, porque é um dinheiro que você paga pela sua liberdade de consciência. E aí ele voltou para o sistema Matrix, que é o sistema de curto prazo. Que daqui a um ano, quando toda essa onda passar, ele vai voltar exatamente para o mesmo lugar de agora. Só que agora não vai ter o dinheiro de curto prazo. Então, esse sistema Matrix, na minha opinião, ele vai prendendo as pessoas pelas facilidades a curto prazo que vai existir. Seja por causa de aposta, seja por mercado financeiro, seja por o puro prazer, que está muito em alta, essas plataformas de conteúdo adulto, certo? Imagina uma mulher que já está ganhando lá dinheiro a todo momento com isso e ela decide sair disso. E aí ela não vai conseguir sair porque ela já está presa nesse sistema Matrix, que vai prender a consciência dela, o espírito dela, pelo dinheiro rápido e fácil. Então são essas as camadas da Matrix que eu compreendo que vai servir para apreender o espírito da pessoa, deixar ela dormente, depressiva, morada de demônios, entende? E que de fato aí, quando ela sair, ela vai pagar um preço altíssimo e muitos não conseguem. Muitos preferem voltar ao sistema e lutar para defendê-lo. Muito interessante porque, olha, se nós estamos pensando que no mundo físico e material os Illuminatis eles estão numa teoria da conspiração, porém no mundo astral existe ali uma verdade sobre isso. Quando nós pensamos assim sobre o sistema, aquilo que os Illuminatis poderiam representar, ele tem muito a ver com a manutenção da Matrix e a manutenção do sistema, até mesmo pela prisão da ganância. Perfeito. E olha, aí que começa a atuação das pirâmides financeiras, aí que começa a atuação dos golpes digitais, das casas de apostas, por quê? É a facilidade do ganho rápido e o estímulo à preguiça. Quer dizer, eu não vou ter que trabalhar, vou ter que clicar em um botão aqui e deixar a minha máquina gerar dinheiro para mim. E o que está acontecendo, por exemplo, com uma população principalmente idosa no Brasil, ali aposentados que têm tempo disponível, um telefone celular na mão e algum recurso para gastar? Em vez deles estarem investindo para ter uma vida idosa cada vez mais segura e confortável, lembrando que à medida que vai se envelhecendo, os custos de vida aumentam proporcionalmente. Gastos com farmácia, com terapia, com, enfim, a medicina e a saúde vai se tornando caro. Eles param de se preocupar com isso e usam ali, às vezes, o pouco dinheiro de aposentadoria deles para gastar num jogo, na ilusão de que aquilo daria um retorno para eles. Por que existem tantos cassinos no mundo? Porque os cassinos ganham. Quem ganha numa aposta é sempre a casa, né? Às vezes um jogador leva, mas o que ele leva, pode ter certeza, a casa ganhou muito mais do que ele. E no digital, é importante só frisar que tem pessoas que são treinadas para enganar pessoas. Essa é a realidade. Tem pessoas que, às vezes, direcionam os anúncios só para a parte nordeste do Brasil, porque é a parte com menos inteligência. Não acredita nisso? Então, existe, de fato, esse forte desejo dessas pessoas de focar naquela pessoa que não tem muito conhecimento, que é facilmente enganada. Infelizmente, o digital, posso dizer que virou ali uma espécie de terra sem lei, onde o estelionato ficou gourmetizado. O estelionato começou a virar, por exemplo, no mercado de apostas, se chama iGaming. Virou iGaming, o estelionato digital. O conteúdo black adulto virou conteúdo black, tráfego black. Não virou mais uma coisa do tipo que seria um escândalo há 20 anos atrás, entende? E ficou assim, gourmetizado e autorizado a acontecer. Isso. A mentira, ela avança sobre a ignorância humana, né? Perfeito. E a cultura, gente, é uma grande defesa para a nossa mente. Então, olha, quando eu digo cultura, não significa uma formação em faculdade. Significa você se cultivar todo dia. Você buscar conhecimento, informação,
capacidade de análise e de julgamento para entender, olha, isso aqui é de verdade ou isso aqui é de mentira? Se a pessoa vai jogar para se entreter é uma coisa, se ela vai jogar para tentar fazer fortuna, olha, a chance de erro é muito maior do que a chance de acerto. Realmente. Afinal, são vários jogadores e apenas um ganha. E a casa ganha de todos. Com certeza. Então é um jogo no qual o dono do cassino nunca perde, ele sempre ganha e os jogadores sempre perdem. Então, Igor, você acha que há uma chance de prosperidade nisso? Então, infelizmente, como existe essa questão do conceito, por exemplo, se uma pessoa que está com pouco dinheiro chega alguém que oferece, você vai ganhar dinheiro rápido. Chega uma outra pessoa que fala, ó, para você ganhar mais dinheiro, você vai ter que se tornar alguém melhor através de conhecimento. Como a pessoa ela não tem esse nível de conhecimento, esse intelecto para poder definir o que é certo e o que é errado, ela vai para onde a preguiça está apontando. Então, não existe forma de você ter alguma coisa sem se tornar o ser primeiro. Primeiro você se torna o ser. Quero uma casa de 10 milhões, carro de 5 milhões. Que tipo de cara tem essa casa? Ah, empresário. Então eu preciso me tornar o empresário para ter esse tipo de bem. Porque o ter vai ser inevitável, entende? Então as pessoas elas não querem pagar o preço, mas porque tem pessoas que estão oferecendo um caminho mais rápido, mas que é uma mentira. Se ela soubesse que só existe um caminho para poder ter o que ela quer de fato, tudo que ela projetar, ela conseguir ter em si, e não tivesse outra opção que seria mentira, ela iria para esse caminho. Mas como, de fato, até mesmo em marketing, o que é ensinado para todos os experts é utilizar os 7 pecados capitais para vender. É realmente mexer com a preguiça, mexer com a gula, com a luxúria. Ó, se você comprar meu curso, você vai aprender a ser um homem, que você vai conquistar várias mulheres. Esse é o ponto. É isso que é ensinado hoje no marketing em si, dos 7 pecados capitais. Então, nesse ponto, eu acredito que as pessoas elas estão sim indo por esse caminho, onde vão ter muito prejuízo e talvez vícios, mas é porque ninguém está avisando elas. Até por isso que nós estamos aqui, cumprindo esse trabalho de aumento de consciência, para que elas saibam que tudo que ela quer está alcançável, mas ela tem que seguir esse caminho daqui, que é o caminho de se tornar o ser para depois ter. A magia é o caminho da transformação pessoal e da criação da sua realidade. Então, qual que é o objetivo último da magia? Que cada mago, que cada sacerdotisa se tornem uma divindade, que se tornem deuses do seu próprio universo interior. Então ele vai ter que ordenar suas trevas. Quando nós lemos o Gênese bíblico, a diferença de um religioso para um mago é o sentido de ação. Porque um religioso ele vai ler o Gênese bíblico e vai pensar que é a criação do universo como um todo, do mundo exterior. Um mago e uma sacerdotisa, quando vão ler o mesmo texto, a interpretação é a criação do meu universo interior. Perfeito. Como eu quero fazer com que a minha divindade nasça? A resposta é organizando os elementos. Primeiro se faz a luz, depois vai se separar a água da terra, vai se afastar as trevas, vai começar então uma série de ordenações e de organização do seu mundo interior, do seu mundo psicológico, do seu mundo mental, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. O que mais vale para um mago e para uma sacerdotisa é a palavra, pois a palavra é criadora, o que o torna a semelhança da divindade. Deus criou o universo com uma palavra. Perfeito. O Cristo é o verbo vivo. E nós queremos ser o quê? Um pequeno Cristo que nasça. Toda pessoa que está buscando autenticamente uma iniciação, ele é um Cristo nascente.
Ele é essa força divina que nasce. E a linguagem cabalística que se dá para isso é ser um Benim Elohim. O Benim Elohim são os irmãos em Cristo, os filhos da grande divindade, que é o Elohim Criador. Ou seja, você é humano, os seus pais são humanos. Você é uma divindade, os seus pais são uma divindade. Nós somos filhos do divino. Por que nós não seríamos divinos? Perfeito. Quer ver uma história bem interessante? Quando a gente trata da Bíblia em si, Davi fala, vós sois deuses. Jesus fala, se vocês perpetuarem nesse caminho, vocês farão coisas maiores do que eu. E aí as pessoas não têm a noção que, de fato, como isso é a própria verdade. Agora, um ponto bem interessante, que eu imagino que é o aspecto de todo ser humano em si, como que as histórias da Bíblia, no seu formato alegoria, vão demonstrar, de fato, o que acontece dentro do ser humano. Por exemplo, nós temos ali Moisés, que ele é enviado, salvo da morte do faraó, né? Estava matando todos os bebês. Ele cresce em si. Moisés, então, ele vai para o deserto, foge, e depois ele volta para poder salvar as pessoas, o povo dele que estava sob escravidão em si. Muito parecido com a história de Zeus, que é salvo por Gaia, cresce e vai derrotar, no caso, o pai dele, que é Cronos, que é muito parecido com todas as histórias em si, porque faz parte do ser humano. Exato. O aspecto do ser humano em si é que uma hora ele vai estar escravo hebreu, certo? Através dos prazeres sensoriais, vai ser ali humilhado realmente, seja por vícios, seja pela ganância, pela luxúria. E quando vai ter uma parte dele pequena que vai procurar se elevar na consciência para poder depois ocorrer a libertação, que é a consciência contra os instintos animais. E esse é o campo de batalha do ser humano em si. Então, quando ocorre isso, vai ter depois a parte da purificação, onde o povo saiu do Egito, entra no deserto para se purificar, que também é a parte do ser humano, quando ele resolve sair dos vícios, e aí ele precisa se purificar, encontrar a luz dele, até chegar na Terra Prometida, que emana leite e mel, mas que na verdade significa a própria consciência do ser humano. Ótimo. E- Igor, isso me fez lembrar de um aspecto da cultura popular, Sim, que é o filme Star Wars. Porque ali nós vemos, por exemplo, o Anakin Skywalker vivendo essa mesma realidade. Ou o Luke Skywalker, o filho do Anakin, perfeito. vivendo essa mesma realidade. O que o filme fala? O filme ele mostra uma realidade do mundo astral, cujo autor, George Lucas, percebeu, desenvolveu um roteiro muito bom, buscou estudar o Joseph Campbell, Os Deuses de Mil Faces, né? As Máscaras de Deus, ou aquele que propõe também a jornada do herói. Perfeito. E ele teve uma vivência com sufis, que são os místicos islã. O sufismo ele é muito bonito. Então, a roupa dos jedis é uma roupa sufi. A filosofia da força é uma filosofia sufi, adaptada para o cinema, simplificada, mas não se perde a essência. Então, por exemplo, Star Wars é um filme que faz uma alegoria também desse processo. Ali, de uma pequena busca por sair da caverna, tal como Matrix. Né? Sim. Você vai, então, perceber primeiro que você é escravizado. Perfeito. O Anakin era um escravo, filho de uma mãe escrava. Ele vai se tornar um aprendiz já depois da primeira infância, acho que por volta de 8 ou 9 anos, mais ou menos. Então, quer dizer, ele teve um bom tempo ali na prisão. E gradativamente ele busca o quê? Se tornar um cavaleiro Jedi, se autodominando para se conectar com a força. Sim. E depois cumprir a jornada dele. Qual a sua leitura sobre esse filme? Assim como
o conceito do filme fez muito sucesso? Sabe o que eu acredito que convence muito o público? Por que os filmes, os de grande, maior porte, por que eles emocionam tanto o público? Porque é a verdade. Não tem como você emocionar tanto o público com uma mentira assim. Então, quando a gente vê ali os elementos do filme, não a questão de ter nave, não é isso. É a questão de cada personagem e na sua jornada, porque cada um começa a se identificar com os personagens. Pô, parece comigo, pô, parece a minha vida. Então você vai ver que realmente a questão de Anakin vai estar muito conectada com a questão do filho pródigo, que foi crescendo, crescendo, crescendo e quis conhecer o poder do outro lado. O filho pródigo vai pegar sua herança e vai ao mundo ter ali as questões de vivenciar os vícios e aquilo que ele queria, que era a luxúria. E depois, bem no finalzinho, tem alguém que vai lá salvar, de fato, o Anakin, que é o filho dele, e sempre é o filho, né? Interessante isso. Sempre é o filho do homem, filho de Cronos, sempre é o filho que vai libertar. E nós vemos aí o Anakin que vai ser salvo pelo filho Luke Skywalker, mas que ele estava sendo ali dominado pelo ego, pela escuridão. Interessante que quando o Anakin se rende à escuridão, ele vira o Darth Vader. Perfeito, E a partir de então, ele é preso em uma armadura negra. perfeito. Ele se torna um robô, um ciborgue, sem sentimentos e quase sem vontade própria, porque quem comanda ele é um imperador. Ou seja, ele vira uma máquina de destruição para proteger a vontade do imperador. Ele já não tem mais a vontade própria. Ele é apenas o ego agindo e o prendendo cada vez mais naquela armadura. E a tragédia do Darth Vader é uma tragédia assim muito visível, porque quando ele está naquela armadura, ele não tem um momento de paz. Ele sofre o tempo todo, ele não tem os membros, ele é todo queimado, né? Aquela armadura é pesada, ele tem aquela respiração ofegante, como se ele tivesse um problema grave no pulmão, onde até mesmo para respirar ele precisa fazer muita força, né? E um ponto importante é que assim que Anakin começa a trabalhar pela força, ele paga por isso, é a causa e efeito. Ele logo já é queimado. Percebe como o mecanismo do universo ele vai ali trabalhando? Ele já vai logo ali, paga o preço de ser servo do ego logo de começo. E aí ele começa a viver com esse preço em si. E até o momento em que ele vive uma vida totalmente sofrida. Então, uma pessoa que é dominada pelo ego, pegando a simbologia do filme, vai ter uma vida sofrida, igual a Anakin vivia, que é a Darth Vader. Então, eu acredito, eu acho muito legal essa visão, tá só fluindo aqui, a gente vai encaixando os pontos. Que, como eu falei, por que é tão emocionante? Porque vai vibrar com o interior do ser humano. É como se Star Wars estivessem dentro de cada ser humano. Quando ele opta por servir o ego, ele vai sofrer, vai ter uma vida sofrida, não por queimaduras, mas pelos pensamentos, pela tristeza, pela ganância, por vícios. E aí, quando ele opta servir a luz, que seria a consciência, ele se liberta. E de fato pode ter paz. O que você acha? Eu acho muito interessante. E comecei a pensar no mestre do Anakin, que também é o mestre do Luke, que é o Obi-Wan Kenobi, Sim. que ele vive o oposto. A mulher que ele ama morre na temporada de uma série animada que chama Clone Wars, muito legal. O mestre dele morre e o discípulo dele é perdido, mas ele não perde a fé. Ele continua lutando. Depois que a Ordem Jedi cai, ele continua sendo o último Jedi. Ele vai e treina o filho para conseguir fazer a redenção do pai. Então, assim, a gente vê, por exemplo, o Obi-Wan Kenobi, ele é o maior de todos os Jedi, é o que vive o código puramente, se entrega totalmente. E nos filmes, eu acho ele muito interessante, porque ele tem uma abordagem única. Ele é leve, ele está vivendo o jogo da vida, ele é bem humorado, ele nunca perde a esperança dele, e a única coisa que ele sempre faz é deixar a força comunicar com ele. Então é interessante que ele pula de prédio e ele sabe que vai ter algo ali para segurar ele. Ele vai enfrentar o Darth Vader quantas vezes é necessário.
deixa ele vivo quando ele poderia matar, porque ele acha que é aquilo que a força está comunicando com ele. Perfeito. Então, o papel do Obi-Wan Kenobi é muito bonito também, porque é aquele que acreditou no destino e deixou o destino acontecer. Perfeito. Ele acreditou na vida. É como nós, aqui no Caminho da Magia, que acreditamos no nosso destino, que é a providência divina. Perfeito. Os encontros, os desencontros da vida, os momentos de ascensão, os momentos de queda, as dificuldades e as superações, tudo isso se torna algo muito valioso para a nossa construção, para o nosso aperfeiçoamento. Então, qual que é a diferença, por exemplo, de alguém que está no caminho da magia para alguém que não está? É a valorização da própria história. Isso que você está passando. Isso que eu estou passando também. Ou seja, tudo que eu vivi na vida, todo sofrimento, ele agora tem um novo significado. Ele já não é apenas uma tragédia, uma dor vazia, que eu vou ficar remoendo e revivendo como se fosse um remorso infinito. Não. A gente descobre que aquilo ali era um degrau que vai ser superado, que vai me fortalecer e assim se transforma numa base para o meu próximo nível de vida. Perfeito. Por exemplo, se eu tivesse me entregado à luxúria na vida, eu não estaria aqui hoje. Claro que eu já vivi a luxúria. Muitas vezes na juventude. Mas se eu estivesse entregue a ela hoje, eu estaria preso. E ninguém que está vivendo a luxúria está em paz. Porque qual que é o mecanismo do ego? É a implementação do desejo. É como se tivesse. Como se fosse o Darth Vader. Tá preso ali sofrendo. Exato. Tem 10 segundos de prazer e uma semana inteira de sofrimento. E aquela coisa, você está entregue a um desejo infinito. Perfeito. Porque o que a luxúria quer? Mais luxúria. Insaciável, né? Ela é insaciável. É igual, por exemplo, quem passa pela juventude e começa a consumir pornografia. Começa com uma coisa leve. Aí, de repente, aumenta um pouco mais. De repente, já não é muito leve, não. De repente vira absurdo, né? Vai chegando às escalas absurdas, às escalas extremas, e aquilo vai se normalizando para ele. E se não for uma coisa absurda e extrema, como, por exemplo, nós estamos vendo a repercussão internacional da festa White Party do Didi, nós vemos que o quê? Se não for uma coisa extremamente absurda, não satisfaz. Isso. É aquela coisa que é cantada na música dos Rolling Stones. I can get no satisfaction. Não consigo ter a minha satisfação. Mesmo tendo tudo entregue. Perfeito. E olha, interessante que é o Mick Jagger, o rockstar maior do mundo, que viveu todas as festas. Podia comprar tudo que quisesse. Tudo, né? Tudo. E o que ele fala? Qual que é a conclusão dele, que viveu a luxúria de todos os aspectos possíveis? Ele já teve relacionamento com mulher, com homem, com todos os gêneros possíveis. Ele fala que não tinha como ele ter a satisfação vivendo a luxúria. Perfeito. O sexo é bem-vindo para a magia. Uma vida sexual saudável é bem-vinda para a magia. O sexo ele tem prazeres inerentes, o qual um mago, uma sacerdotisa vivem, porém de uma forma saudável. E quando nós falamos aqui de castidade, é você não desperdiçar sua vida com coisas que não seja a verdade. Coisas fora uma relação, por exemplo. Uma vida hedonista, né? Exato, a vida hedonista em si, ela é o desejo sem fim. Nada vai conseguir aplacar aquele desejo. Então, é uma busca que não acaba, é um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Então, é um vício tão grande pelo sensorial. E o sensorial é o que te prende na Matrix. É o que te prende na terceira dimensão. Então, quando a pessoa não está, por exemplo, usando de pornografia, está fumando vape, se não está fumando vape, quer beber alguma coisa à noite,
Quando não tá bebendo algo à noite, quer comer um doce de manhã. Enfim, é aquele desejo insaciável por sentir. É o sentir, porque não consegue de fato ter um sentir se não tiver esses elementos, que são aprisionadores. E quanto mais recurso, mais coisa vai colocando no meio. A do vape passa para cocaína. Perfeito. Aí vai cheirar cocaína, fumar vape, beber um tanto de uísque. Só para sentir alegre. Isso, e é uma alegria fugidia. Porque quando ele para aquilo ali, no outro dia, é o pior dia da vida dele. É. Uma ressaca sem fim, um problema moral que não acaba, um mal-estar que é para além do corpo físico, um mal-estar espiritual, psicológico, mental, o qual, por exemplo, é tão comum ver no mundo do grande estrelato. Eu já vivi essa vida, na verdade. Já contei pro senhor, mas eu vou contar aqui para Conte vocês. novamente. Já gastava no meu auge financeiro, não espiritual, auge financeiro, cerca de 100 mil reais só com curtição por mês. Então ia ser as festas, os melhores camarotes, pedia vários combos de bebida, nem bebia, é pros outros. As mulheres e tudo mais, e no final do mês dava 100 mil reais a conta. E não parava, sempre era aquilo que o senhor acabou de falar. Sempre era legal uma vez, aí na outra vez não era tão legal, tinha que ser o dobro de putaria, o dobro de bebida, de drogas em si. E que, cara, isso vai ser o fim do ser humano, o fim do homem. Por quê? Se eu pego esse dinheiro e eu tenho consciência, ele não teria ido. Ele teria virado 1 milhão, 500 mil. Então, a luxúria vai ser a decadência de um homem. Porque a energia que ele poderia usar para construir algo ou se construir como pessoa vai afundá-lo. Compreende? Então não é só, pare de sentir prazer a todo momento. Não é isso. A questão é mais sobre, cara, é o foco, entende? Porque se você está focando nisso, você não vai se tornar aquele cara que realmente vai mudar tanto a sua vida quanto da sua família, que contam com você, sabe? Agora, a gente pensa o contrário. Quando nós estamos no controle das nossas emoções, no controle do nosso pensamento, do nosso corpo mental, no controle das nossas ações, isso gera mais paz, mais felicidade, ou o contrário, gera menos do que uma festa, do que uma vida completamente hedonista? É claro que vai gerar mais paz, porque você vai aprender a viver contigo mesmo, você vai aprender a se amar, controle financeiro também, que é consequência. Quando você está lá, você vai ver que é muito rápido, como eu falei, é 7 dias de agonia para 2 horas de prazer, 1 hora de prazer. Se for o ato sexual em si, 10 segundos de prazer em si, que é o ato final. Então, não vale a pena, entende? Quando você começa a colocar esse prazer que você teria nas coisas do seu dia a dia, a linha ela é muito mais permanente. Colocar a dopamina de fato, não no ato sexual, mas em me desenvolver, em trabalhar, em treinar, em estudar. Isso vai te dar, além de um conceito mais estável de dopamina, não vai ficar uma montanha russa, queda e subida, e vai te deixar um cara muito mais desenvolvido. Você vai criar a nova skin do jogo, compreende? Para poder jogar mais o jogo da vida real e ganhar mais dinheiro consequentemente. Então, a virtude ela vai dar poder para o homem. E poder, ele é magnético. Ele vai se tornar muito mais atraente, entende? Ele vai se cuidar, enfim, só tem benefícios. Mas vai depender do desligamento dele desses prazeres que são ridículos, sabe? São dopamina barata, pode-se dizer. Interessante que nós estamos aqui focados então no tema de Salomão e as várias formas que isso se conecta com a nossa realidade. Eu vou falar um pouquinho da história de Salomão, Por favor. porque é um tema muito interessante para nós e onde nós vamos falar da ascensão e da queda de Salomão. Salomão é o homem mais sábio que tem na Bíblia. Ele se torna rei de Jerusalém, constrói o maior templo onde se tem, no qual o próprio Deus se expressava naquele templo devido a
pureza ali carregada, devido à excelência do templo em si. Salomão, através da sua sabedoria, ele consegue a prosperidade, se torna também o homem mais rico da terra. E ele é um homem que se desenvolve a tal nível que os próprios anjos o ensinam quando ele sonha. A magia de Salomão, então, ela é toda aprendida no sonhar, no mundo astral, porque os mestres do astral, os anjos, iam concorrer ao chamado dele e ensinar os mistérios sobre a realidade. Não sabia disso, interessantíssimo. Muito interessante, né? Porém, chega em uma altura da vida que Salomão ele vai se entregando à luxúria, vai se entregando aos prazeres e à bebida, e tudo o que ele conquista se torna uma ruína. O filho de Salomão se torna o último rei de Israel, e após isso, o próprio reino é desfeito, e não muito depois o próprio templo vai à ruína. Ou seja, a gente vê o homem sábio, quando tem prudência, conquistando tudo, e esse mesmo sábio, quando se entrega aos prazeres, destruindo tudo o que ele construiu. E o Eterno só não dizimou ele por conta do pai dele. Ele ficou irado, segundo os registros bíblicos, levantou-se do trono, mas por respeito a Davi, ele não fez nada a Salomão. Mas ele afirmou que o filho de Salomão seria o último rei. E depois disso iria basicamente dividir o templo de Israel. Então, esses pontos em si, da luxúria, são excelentes vertentes. Por quê? Porque ele diz uma coisa que é muito importante, que eu acredito que é uma instrução de como lidar com a vida. Não existe nada novo sobre o sol. Tudo que vai acontecer já aconteceu. Então, se você está passando por algo na vida, basta você encontrar na Bíblia onde tem alguém que passou por algo parecido, que você sabe qual vai ser a saída. Porque não existe nada novo sobre o céu. É literalmente uma programação em si. Parece que é tudo feito de forma a ser executado, porque já aconteceu, sabe? Então eu acho esse ponto interessantíssimo. E no final da vida dele, ele morre desanimado. Completamente desacreditado de si. Porque ele viu que nada valeu a pena. A vaidade, a luxúria, nada valeu a pena em si. Interessante que dentro da história de Salomão, ele tem um filho com a rainha de Sabá, e o filho que ele tem da rainha de Sabá é instruído por um anjo para tirar a arca da aliança do próprio templo, quando ele vê a decadência se aproximando de Salomão. Então a história é que esse filho da rainha de Sabá, com o rei Salomão, ele tira a arca do templo, protegido pelos anjos, e leva a arca para a Etiópia, onde ela está repousada até os dias de hoje, segundo a tradição etíope cristã. E a rainha de Sabá é um elemento muito interessante na vida de Salomão, porque ela que ensina grandes partes dos segredos que Salomão vai aplicar, principalmente aquilo que vai permitir com que ele se conecte com os anjos no mundo astral, que é a prática da castidade. Compreendo. Na tradição esotérica, a rainha de Sabá é aquela que ensina os grandes arcanos e o grande arcano ao próprio rei Salomão. Então, a partir daquilo, quando Salomão encontra a mulher apropriada para ele, que a sabedoria dele e a prosperidade atingem o limite. Muito interessante que a relação dos dois mostram o elemento do amor, que o amor ali foi o fundamental para a sabedoria e também para o desenvolvimento de toda a riqueza física e espiritual que ele expressou. Acho uma história muito bonita, mas uma história que está trazendo alegorias muito reais para a nossa vida, no qual, por exemplo, mostra o poder da nossa vitalidade através de aspectos como a castidade, que vai permitir
a conexão com a sua parte superior. O contrário é muito bem perceptível, né? Uma pessoa que está entregue à luxúria, ela não tem muita energia para fazer mais nada. Ela não vai trabalhar bem, ela não vai estudar bem, o seu relacionamento não será bom. Não apenas com a pessoa com quem ela tem relação amorosa ou as pessoas, mas também com a própria família, com os amigos, porque ela não tem energia para viver bem. E detalhe que vai ser literalmente um pequeno demôniozinho ali, né? Um ego ali que está totalmente dominando o volante do veículo que é a própria pessoa. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente está falando algo sobre castidade, mas o que é essa energia em si? Eu compreendo que a castidade é a energia que faz uma flor desabrochar, é a energia que corre para poder gerar a vida dos animais, é a própria energia da vida em si. Então, quando a pessoa ela utiliza disso de forma errada, é como se ela literalmente todos os dias pegasse um limão e espremesse todo o suco e jogasse no ralo da pia, sem usar nada dessa energia. E ia ficar o quê? Como uma fruta totalmente sugada, totalmente sem nenhum fluido. Então eu acredito, e você me dá sua opinião depois, de que realmente essa energia da vida, que é o que faz o sol gerar energia, é a própria energia que tem dentro de nós, e que as pessoas literalmente, atualmente jogam fora, mas que é a energia que consequentemente iria mudar a vida delas. Então não é a questão de, vou me tornar um monge, vou viver longe do... Não, não é isso, é usar da forma correta, entende? Exato. Para trazer à vida tudo aquilo que está na sua mente em si. Olha, quando nós vamos começar a buscar materializar a nossa realidade, cristalizar nossa realidade, criar a nossa realidade, nós precisamos de ter um combustível espiritual. Perfeito. E esse combustível espiritual que vai dar essa energia para essa série de ações vem da bioenergia da vida. Ou seja, a energia metabólica, orgânica que existe no nosso corpo físico. Essa energia ela vai alimentar o nosso campo psicológico, a nossa psique, os nossos pensamentos e nossas emoções, e isso vai significar nossas ações. Ou seja, eu vou tomar uma ação de acordo com algo que exista na minha mente e com algo que exista nos meus sentimentos. Normalmente eu não tomarei uma ação contrária àquilo que eu penso, mas bem o contrário, né? Eu vou agir só de acordo com o que eu penso, só de acordo com o que eu sinto. Essa bioenergia vital, ela vai então nutrir a sua força de vontade para ter um sentido. Perfeito. Para que eu não tenha desvios da rota a qual eu me propus andar. Perfeito. Ou seja, eu vou entrar para um caminho, existem caminhos paralelos, eles não me interessam, eu quero ficar naquela rota que vai me levar até o ponto onde eu desejo estar. E esse ponto é o meu próximo nível de ser. Eu estou construindo ele aqui agora, você está construindo o seu aí agora. A sua versão aprimorada de si, ela está conectada com suas ações do presente. Aquela pessoa aperfeiçoada que eu serei, a base é o meu presente agora. E um ponto bem interessante, só para deixar bem claro o quanto isso é importante, quando a gente está falando e lendo sobre Apocalipse em si, nós estamos lendo literalmente sobre o nosso interior, que é basicamente aquela parte de Apocalipse 11 ou 12, que diz que o dragão está ansioso para se alimentar do filho da mulher que está dando a luz, e ele fica esperando essa mulher dar a luz, que tem o sol e a lua sobre sua cabeça. E aí quando ele vai tentar agarrar esse filho ele é levado para o deserto, onde ele é mantido por 3 anos e meio ali. Então o dragão, que também na simbologia é Cronos, seria literalmente aquela parte do ego de dentro de nós
que quer usar essa energia sexual para sobreviver, e aí quando a gente redireciona ela para um local de proteção, que seria para Gaia, mas que seria para o coração, que seria essa subida para os níveis superiores, essa energia sexual vai crescer, vai libertar a sabedoria e vai libertar a pessoa do domínio do dragão, que seria o ego. Ou seja, vai libertar dos vícios, que também é muito semelhante com a história de Moisés, né? Vai vir o Moisés para libertar o povo hebreu da prisão. Então, está falando sobre energia sexual, certo? Sobre a energia da vida. E aí, descer uma nova Jerusalém, mas Nova Jerusalém seria uma nova consciência, muito mais inteligente e que não é dominada pelo dragão ou pelos desejos em si. Interessante que o Apocalipse, o livro de João, ele é escrito num contexto entre o século I e II depois de Cristo, e num contexto no qual o hermetismo estava no seu ápice. Era uma filosofia egípcia no qual os cristãos tiveram contato, ou judeus cabalistas, ou a primeira geração dos cristãos. Com certeza, na época de Cristo e dos apóstolos, o hermetismo já era conhecido como uma filosofia egípcia atuante. E o que o hermetismo fala? Ele fala da unidade. Você faz parte de um universo e você está conectado com esse universo e ele reflete no seu interior e você reflete ele também. Perfeito. O macro e o micro em contato. Então, o hermetismo ele fala: o sol é o seu pai, a lua é sua mãe e a terra o criou no seu ventre. Perfeito. Então, o que o hermetismo ele está buscando ali? Falando, olha, você é uma divindade em potencial e o livre-arbítrio diz, você pode nascer ou não. Você escolhe se você é uma divindade nascente ou uma divindade dormente. Isso que é o livre juízo, o livre arbítrio. O arbítrio é o árbitro, o juiz, aquele que julga. Então, qual que é o seu julgamento? Para qual dos dois lados você vai? Você quer se despertar ou você quer continuar dormindo? Você tem essa escolha. Caso você queira despertar, você vai ter que dominar seus egos. Caso você queira continuar dormindo, você continua sendo dominado pelos egos. Então, no Apocalipse, que significa as revelações, né, o livro das revelações, ele não é exatamente o livro do fim do mundo, mas o livro que revela aquele universo, ele está fazendo um diálogo com essa filosofia hermética. Lembrando que Moisés viveu no Egito e Jesus Cristo viveu no Egito, e que o hermetismo ele está perene em toda a Bíblia. E quando nós falamos em castidade, por que nós estamos falando tanto desse tema junto com a ideia de Salomão? Porque quando se analisa o teor do conteúdo dos livros bíblicos, cada religião tem o seu cânone bíblico. Por exemplo, os católicos terão ali por volta de 50 a 70 livros canônicos. Os protestantes menos, os ortodoxos um pouquinho mais, e os que mais têm livro canônico são os etíopes, por volta de 80 livros. O total de evangelhos escritos é por volta de 150, ou seja, tem metade que não entra no cânone, que nós chamamos apócrifos, e tem alguns que são selecionados que entram no cânone, que vira, então, os canônicos. E existe alguns que estão na fronteira entre canônico e apócrifo, como o livro de Enoque, o livro de Jubileu. Esses aí, eles são citados no cânone, mas não aparecem. Mas eles são admitidos, por exemplo, entre os etíopes, não entre católicos e não entre ortodoxos. O mesmo acontece com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento
existem certas congregações de judeus que vão ter mais livros do que outros. Um livro polêmico é o livro de Esther, que algumas tradições judaicas têm e outras não. Enfim, eu quero falar primeiro, não existe uma Bíblia, existem várias possibilidades para a Bíblia, cada tradição tem a sua, mas uma coisa comum em todas as tradições é o teor do texto. O que é que nós vamos encontrar, então, na Bíblia? Primeiro, uma legislação, uma criação de leis. Leis morais que vão determinar um comportamento de um povo. Essas leis, essa legislação, ela não é exclusiva do povo hebreu nem do povo cristão, mas é do contexto de época que eles viviam. Ou seja, os povos vizinhos deles se comportavam daquela forma também. Daí vem aqueles elementos proibitivos, como você não pode matar, você não pode roubar, você não pode adulterar. Se você buscar a mulher do seu vizinho, isso é errado. Enfim, leis básicas do comportamento humano que já existe lá desde Hammurabi, por exemplo, o babilônico. Mas, dentro dessas leis estabelecidas no cânone bíblico, ou fora do cânone, isso é apócrifo e canônico, está em todos os contextos, é a sequência no qual é prescrito um comportamento sexual. Esse comportamento sexual que existe dentro da Bíblia, ele coloca interdições, coisas que você não pode fazer. E essas interdições, elas são vistas principalmente para o sacerdócio, ou seja, para aqueles que querem criar uma conexão com a divindade. Se você fizer algo dessas interdições, você não tem mais aliança com o divino. Perfeito. O divino se afasta. Se você obedece às interdições, o divino se expressa em você. Então, o que são as interdições que tem lá? Por exemplo, zoofilia, ter relações sexuais com animais. Isso é um elemento interditor. Ter relações sexuais com membros da própria família, principalmente primeiro grau, é um elemento interditor. Obedecer e se afastar de relações sexuais quando há derramamento dos líquidos humanos, no homem o sêmen, na mulher a menstruação. Passa-se então um período de purificação para voltar a exercer essa aliança com o divino. Então, o divino que está dentro de você se afasta de se comunicar quando isso ocorre. Exato. Interessante. Então, por exemplo, quando você vai perder a sua energia sexual, o divino ele não se apresenta a você. Compreendo. Olha, não estou falando que uma mulher durante o período menstrual está longe do divino, não é isso. Mas uma pessoa que quer exercer a magia e tem uma relação sexual durante o momento menstrual, ele vai se afastar da aliança com a sua divindade interna, porque é um elemento interditor. Então, existem vários elementos interditores ali. Como, por exemplo, se você quer ter uma aliança com o divino e você é casado, você tem que ter relações sexuais apenas com a pessoa com quem você é casada. Se você adulterar, ficar com outra pessoa... Interdição. Interdição. E esse é um ponto bem interessante porque atletas, para poder atingirem o seu máximo, recordes em si, obtêm esse protocolo. Eles ficam... Os boxeadores... Tudo. Então, quando eu... Concentração de futebol, por exemplo. Quando eu me concentro nesses níveis, eu vou alcançar o melhor que eu tenho na minha vida. Quando eu consigo realmente dominar isso, eu vou atingir o meu ápice e o meu máximo. Então não é uma coisa... É uma coisa esotérica. E eu vejo a Bíblia muito como um manual de alta performance, sabe? É uma instrução. Exemplo, meu filho, não mata, senão vão te matar. Exato. Não rouba. Senão vão te roubar. Tu vai ter chateação.
Não rouba a mulher do próximo, senão vão pegar a tua mulher. Respeita seu pai e sua mãe para você viver em paz. Para você também ser respeitado pelos seus filhos. Isso. Então, quando você pega dessa visão, você não vê a Bíblia como um conjunto de regras do patriarcado em si, mas como alguém que quer te ajudar a se tornar alguém foda. Exato. Compreende? E olha, para a magia, a Bíblia é um livro sagrado que é um manual de procedimentos da magia. Porém, a forma como nós olhamos para a Bíblia é através de um olhar cabalístico, através da tradição recebida, que vai te dar a chave hermenêutica, a chave de interpretação daquelas tantas alegorias. Ou seja, dentro da Bíblia tem alegorias, umas fáceis de entender, outras mais difíceis. Então, a Cabala, ela fala, como que você pode ler a Bíblia, que foi escrita 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, há 2.000 anos atrás, e tirar proveito para a sua vida hoje, sabendo interpretar essas leis, esses elementos interditórios, ou aquilo que é exaltado também. O que é a maior exaltação bíblica? O sacrifício. Mas o sacrifício antes, que era algo que fazia com os animais, ou algo que fazia até mesmo com pessoas, quando nós pensamos nos dias de hoje, é o sacrifício do ego. É você estar disposto a matar o seu ego, a lutar contra o seu desejo, contra as suas baixas paixões, a fim de permitir com que a sua consciência expanda. A expansão da consciência, ela vem, então, em recuperar aquele espaço mental que foi ocupado pelas baixas paixões. Que é o renuncia-te a ti mesmo, Jesus. Certo? Exato. Então, por que, por exemplo, Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu? Ele não está falando contra a riqueza em si. Ele está falando contra uma pessoa que vive única e exclusivamente para a riqueza, porque ela não tem tempo para a divindade. Perfeito. Mas a gente tem que lembrar também que é Jesus que vai ressuscitar o homem mais rico daquele contexto, Nicodemos, porque ele era justo. E naquele tempo, um rapaz que era rico em si não fazia nada da vida. Nada. Ele não tinha tempo para buscar espiritualmente o seu interior. Então ele está contando naquela época em si. Não hoje em dia, uma riqueza com propósito. Compreende? Exatamente. No nosso outro podcast que nós fizemos na outra ocasião, eu havia falado a questão dos bilionários. Olha, se você quer ser um bilionário, você vai ter que dedicar toda a energia e todo o seu tempo para aquilo, porque é um propósito grande, é difícil e aquilo envolve tempo. Agora, se você está numa boa situação financeira, pode ser bilionário, milionário, pode ser classe média, não significa que seu bem material vai te causar mal. Não. Aquilo se torna uma ferramenta que você pode utilizar para qualquer propósito. O dinheiro é uma energia. Você direciona ele para a forma como você quiser. Pode ser uma forma que vai te trazer benefícios e pode ser uma forma que vai te trazer malefícios. Os malefícios são esses que nós estamos alertando aqui. Você viver uma vida hedonista, no qual suas baixas paixões vão ser ampliadas e sua consciência diminuída. Agora, se você pegar o mesmo dinheiro e utilizar para práticas virtuosas, você está construindo também virtudes na sua alma. E para isso existem vários e vários propósitos. Por exemplo, alguém que tem recursos, ele pode utilizar os recursos para se beneficiar com conhecimento, buscando a sabedoria onde ela está, viajando, investindo, patrocinando coisas. Se a pessoa tem muito dinheiro, se torne um filantropo. Como, por exemplo, aqueles que elevaram a nação americana. Foram os elementos de filantropia que deixaram os Estados Unidos ser uma grande nação.
Foram lá os multimilionários, os bilionários que construíram universidades, bibliotecas, casas de apoio. E quando isso para de acontecer, vai tendo uma decadência da nação. O Brasil, ele está num ponto crítico hoje, onde há possibilidade de crescimento e de se tornar uma grande nação, mas há uma força contrária, que é aquela força comum que nós vemos muito, que é o culto à ostentação e o culto ao vazio da vida, aonde aparecem todos os elementos que nós nominamos aqui: casas de aposta, luxúria, a vida pelas bebidas, pelas drogas, enfim, todos esses elementos. Aqui entra, então, o livre-arbítrio como uma nação. Para qual lado nós iremos? O que nós vamos desenvolver? Algo virtuoso ou algo vicioso? E um detalhe importante é que esse é um momento crucial que a pessoa que se dedicar a abandonar esses prazeres vai ser um dos dominantes da sociedade nos próximos 10 anos. Vão ser aquelas pessoas que vão ter várias empresas, vários negócios, aquelas pessoas que vão de fato dominar cada contexto da sociedade. Enquanto outros que escolherem não fazer isso vão ser aqueles que vão ser dominados, empregados e tudo mais. Exato, né? Então é um momento no qual você pode escolher entre ser livre ou ser um escravo. Sim, eu acho que toda a década teve isso. Teve anos 80 com Pablo Escobar ali, aquela coisa da luxúria. E quem se dedicou a cuidar de si mesmo e da sua própria divindade se tornou alguém nos anos 90 que dominou essas pessoas. Falo dominar no sentido de ser o patrão delas. Isso. E nos anos 90, aquele que abriu mão disso se tornou alguém também dos anos 2000 que foi sobressaído, o cara de sucesso na sociedade. Então, acho que toda década tem isso, e nós estamos passando por essa fase agora também, porque tá tudo muito fácil, o prazer tá tão fácil. Eu pego o celular agora, entro no site e tenho prazer, compreende? Exato. E se as pessoas resistirem a isso, as recompensas serão também extremamente valiosas. E nós temos um privilégio aqui no Brasil, porque é apenas em língua portuguesa que esses mistérios estão sendo desvelados. Não é apenas eu que estou fazendo isso, tenho também outros apoiadores, mas é um conteúdo, por exemplo, que não vai se ver em outras línguas. Não vai se ver em inglês, não vai se ver em alemão, em russo, em chinês. Existe em alguns outros locais do mundo escolas iniciáticas autênticas, mas elas são secretas e isoladas. Por exemplo, vai existir no taoísmo chinês, vai existir no sufismo islâmico, no budismo tibetano, mas são comunidades pequenas, Isoladas, né? isoladas. Eles não vão falar isso publicamente como nós estamos falando. E é interessante, por exemplo, que isso nos leva a pensar em uma correlação de poderes. Voltando agora ao nosso debate sobre o sistema, a matriz dos Illuminatis, as teorias de conspiração, o que há de verdade? Nós podemos falar, bom, existem camadas verdadeiras e existem camadas mentiras, em conspiração. O que nós podemos entender que existe como verdadeiro? Como verdadeiro, nós podemos pensar que tem poderes em disputa para a escravidão da humanidade. E esses poderes estão dominando sistemas, seja político, seja ideológico, religioso, econômico, financeiro ou moral. Por exemplo, quando nós vemos vários artistas fazendo show, utilizando elementos ocultistas, eles estão mexendo com o inconsciente coletivo a fim de justificar práticas da baixa paixão.
Isso é muito triste, porque a gente vê isso repercutir já em gerações muito novas, em crianças, em adolescentes, que acha, por exemplo, que ter uma vida hedonista é o máximo da vida, Ou é o normal. o normal. E ali ela começa a fechar todos os sonhos que ela tem. Já pensou? Hoje em dia tem crianças de 14 anos que... Como assim você ainda é virgem? Tem noção disso? Tá um absurdo isso. E principalmente para quem vira pai nessa época. Porque se você dá o seu celular pro seu filho, a um clique ele já tá no site proibido. Exato. E que parece que de fato é algo que é construído para fazer exatamente isso. E assim, não tem uma legislação que se faça cumprir para impedir essas É coisas. porque essas coisas fortalecem o Estado. Porque quem está lá vai se beneficiar de uma sociedade mais burra. Mais fácil de ser dominada, Perfeito. consequentemente. Controlado pela narrativa. Uhum. Então imagina só, Mago. Hoje nós temos aí uma sociedade que está com muita tecnologia, o avanço científico está sendo muito alto, só que tudo é dual, né? Então, no mesmo tempo que tem uma grande tecnologia, vão ter pessoas que vão usar a tecnologia para coisas erradas. Erradas eu digo no sentido que vão destruir o ser humano, entende? Uhum. Então, quando eu começo a ver essas questões, desde que eu era criança, eu via esses desenhos que remetiam ali a símbolos de forma mascarada, subliminar, ou seja, a criança assistia, esses símbolos passava pelo cérebro analítico, despercebido, subliminar, e se instalava no cérebro subconsciente, ou seja, uma palavra de sexo, um símbolo ali de um órgão sexual em algum desenho, passou despercebido, mas já ficou gravado. E isso vai influenciar ali o comportamento dessa criança pela adolescência. Então você vê que é algo ali realmente calculado, sabe? E que estamos num momento muito decisivo. Por quê? Porque eu acredito que a humanidade vai melhorar muito, mas antes dela melhorar, ela vai sofrer muito, como é o sistema O normal. sofrimento faz despertar também. Perfeito, perfeito. Quer dizer, todo mundo que passa por um sofrimento, mas que tem a dignidade de refletir a causa daquilo, ele tem uma chance de superação. Agora, quem passa pelo sofrimento e se entrega ao sofrimento, ele fica estagnado. É que nem cair da cama, né? Dói, dói, mas acordou. Entende? Exatamente. Tipo, não tô vendo o despertador tocar. E eu começo a rolar pela cama. E eu tenho um compromisso. Esse compromisso vai refletir na minha vida, mas eu tô dormindo. E aí eu caio da cama. Me assusto, dói, mas, pô, ainda bem que eu acordei, porque eu tenho que ir pra esse compromisso que vai mudar minha vida. Uma metáfora bem simples de como que é, assim, Mas é dessa forma a mesmo. realidade. Interessante que quando nós pensamos, então, em uma teoria da conspiração, nos faz pensar, será que tem um poder central que vai controlar todo o mal do mundo, buscando o controle das ações de todas as sociedades humanas? A resposta é não, não tem. Mas existem grupos, no plural, no singular não. Por exemplo, fácil de pensar, tem um eixo do poder entre os Estados Unidos e a Europa Atlântica. Inglaterra, Alemanha, França, aqueles países que têm aquela ideologia republicana e liberal. Ali tem um centro em comum, é o mesmo grupo financeiro. Existe até nome. Não é fácil de. É muito fácil, quer dizer, de vocês encontrarem na internet. São grupos financeiros que dominam esses governos, de fato. Isso não é uma teoria da conspiração. Vocês podem olhar, por exemplo, o Fed americano, Federal Reserve, né? Quem os controla? Quem são as famílias de banqueiros que estão por detrás dessa instituição de controle? Quais são os grupos econômicos que estão ali interagindo na economia ocidental? Isso é fácil, tem nome, vocês conseguem investigar. Não vou revelar aqui porque eu quero que vocês procurem. Existe já um outro eixo de poder, Oriente Médio, local islâmico, outro grupo de interesse,
outro recurso financeiro, ali já não é o mercado financeiro, é o mercado de petróleo e seus derivados. Depois nós temos outro grupo lá na China, que é um grupo industrial, de fábricas. Ou seja, tem uma correlação de força independente. O objetivo chinês não é o objetivo do Oriente Médio, que não é o objetivo dos Estados Unidos. Compreendo. Eles estão em disputa. Às vezes eles fazem acordo. Acordo é comum. Tem um grupo na Rússia e dos povos eslavos, e tem um aqui na América Latina, outro na África. Ou seja, tem ali congregações espirituais de domínio. E não pensem que elas querem a liberdade humana. Pelo contrário, né? Elas querem se alimentar da energia humana que eles dominam. E como que eles vão utilizar para o domínio? Qual o mecanismo do domínio? O fortalecimento do ego. O ego ele cresce em cima da consciência. Porém, ego e consciência são energias em ação. Para onde que vai, então, a energia do ego? Algo se alimenta daquilo. E à medida que aquilo é alimentado, o poder dele cresce e o domínio dele se expande. Dentro de nós. Dentro de nós. E, consequentemente, isso se reflete no sistema mundial. Porque o que o hermetismo fala? O macro e o micro são conectados. Sim. Então, o que uma pessoa no caminho da magia faz? Ela se torna uma águia rebelde. Ela não é mais a galinha que cisca o chão e olha só para o próprio pé. Ela olha para o todo, ela olha para o céu, ela olha para as possibilidades do movimento que ela pode fazer para exercer a liberdade. Ou seja, para os amantes da liberdade, há apenas um caminho: se tornar essa águia rebelde, aprender a voar com as suas próprias asas. E lembrar que a divindade que nós tanto cultuamos, ela reside no nosso interior, no nosso coração. E o objetivo da magia é despertar e ampliar essa divindade interna que há em nós. Então, fazer essa conexão é a origem da palavra religião. Religião significa religar, ligar novamente. Então, é o religare, a palavra latina. Ligar você, a sua divindade interna, para você construir o seu universo a partir da ordenação, da organização do seu caos interior. E aí sim você se torna aquele filho legítimo de Deus que ocupa o seu local na natureza. Um ponto importante é que quando a gente pensa que somos filhos de Deus, e eu comento isso com algumas pessoas, elas não compreendem que o filho vai se tornar igual ao pai. Mas está expresso isso em todos os reinos possíveis. Nós temos uma planta que vira uma árvore. Nós temos um filhote de leão que vira um leão tão grande quanto o pai. Então, em todos os reinos, nós vamos ter a vida que se desdobra e gera uma nova vida, ou seja, um pai e um filho, que cresce e o filho se torna semelhante ao pai. Então, quando a gente vai falar sobre a nossa divindade interior, a gente está falando exatamente sobre essa divindade que nós estamos crescendo, mas que seremos iguais ao pai, porque está expresso em todos os olhares da natureza. E eu diria que talvez ele queira que se torne igual ou maior. Você é pai. Você quer que sua filha seja igual a você ou mais que você? Mais que você. Você ficaria triste dela ser mais do que você? Não, muito feliz, orgulhoso. Orgulho, né? Pô, meu projeto deu certo, né? Perfeito. Então, quando a gente tem essa visão, na natureza em si, nós temos uma árvore grande que gera frutos, correto? E esse fruto em si, ele vai ser consumível e aquela semente, aquele fruto, quando plantada, vai virar uma árvore. Pô, tá aí, de fato, o próprio exemplo do que acontece. Como que acontece?
O fruto, a semente do fruto, o conhecimento de tudo aquilo, a sabedoria, vai ser enterrado, vai virar uma árvore que vai gerar outros frutos. Então você vê isso no mundo vegetal, você vê isso no mundo animal, quando um animal cresce e vira igual ao pai. A gente vê isso no mundo humano, só que a gente não tem a noção que é isso que vai acontecer em outro nível maior, que é o nível de filho de Deus, que vai se tornar um Deus também. E que vai ter outros filhos também, outros universos também. Mas esse é um papo para pouca gente. Pouca gente conhece dessa filosofia. Olha, para quem quer agora conhecer mais esses mistérios, existe a possibilidade de estudar na Escola Hermética de Alta Magia um curso completo do básico ao avançado, no qual não é necessário você ter um conhecimento prévio. Mas se você tiver, isso será útil para você. Porém, é uma formação completa, no qual você vai sair como um mestre da magia. E para quem quer aprofundar mais nessa conversa, existe uma possibilidade de uma mentoria individual e exclusiva comigo. Podem me procurar através das minhas redes sociais e desenvolveremos um projeto exclusivo para a sua vida, a fim de melhorar todos os aspectos, pois a magia é universal, ela usa tudo o que nós temos ao nosso favor. Igor, vou te convidar para as suas considerações finais e te convidar também para você falar do seu evento que vai acontecer em Manaus. Olha, vai ter uma coisa importantíssima no norte, gente, e o Igor vai falar sobre isso. Muito obrigado. Eu realmente me assustei de novo. Foi muito rápido o podcast em si. Mas eu quero agradecer a esse podcast por poder me dar ali a oportunidade de revelar o conhecimento, tratar desses assuntos tão profundos que não encontramos na internet. Então, tudo que nós fazemos aqui é para poder expandir a consciência das pessoas, expandir o nível de inteligência das pessoas. E no dia 9 e 10 de novembro, lá em Manaus, eu vou estar criando e fazendo novos co-criadores da realidade. Vai ser a formação Frequency 10X, onde eu vou te ensinar como que você pode usar a sua mente para ordenar a sua vida e poder criar toda e qualquer realidade que você quiser. E nisso vamos entrar em conceitos filosóficos, conceitos práticos, e eu tenho certeza que depois desse evento a sua vida nunca mais será a mesma. Eu te aguardo lá. Muito obrigado por tudo, Mago. Esse conteúdo que vocês viram hoje, eles não são uma coisa inventada, mas são a síntese de várias tradições esotéricas baseada no hermetismo, as quais eu carrego. Eu, Lamon, sou um mago hermético, praticante da alta magia, cabalista, e estou em atividade plena em algumas ordens esotéricas. Na Golden Dawn, a Aurora Dourada, a Ordem Rosa Cruz, a maçonaria, um grande abraço aos irmãos maçons, e sou um gnóstico, porém não institucional, mas fiz todo o caminho institucional já. Carrego essas iniciações e hoje sou o professor e fundador da Escola Hermética de Alta Magia e sou fundador da Ordem Hermética dos Mistérios Maiores, uma ordem dedicada aos estudantes da escola, a qual o nosso convidado Igor também faz parte. Um local privilegiado no qual quem busca a sabedoria vai encontrar. Aqui eu me despeço de vocês, desejo grande sorte nesse caminho, um grande abraço e fiquem com Deus.